Capítulo 15. E que o abade tenha certeza de que qualquer falta de lucro que o mestre da casa encontrar nas ovelhas será atribuída à culpa do pastor. Regra de São Bento, capítulo 2. Quando a notícia da morte do abade Gerard chegou a Valana pelo terminal telegráfico de Texarkey, a Santa Sé e a maior parte da Cúria já haviam partido em direção à Nova Roma, enquanto o cardeal Bramponi seguira pela rota mais ao norte para a reunião sagrada dos xamãs Vejos e Espírito do Urso. A mensagem foi primeiro, é claro, para a Sagrada Congregação para os religiosos, cujo cardeal presidente acompanhara o Papa. Seu vigário prontamente notificou o SEC e a Secretaria de Estado. O cardeal Naunhat, no SEC, era um dos poucos cardeais que permaneciam em Valana, e ele prontamente enviou mensageiros para perseguir Bramponi e o Papa, mas eles haviam partido há alguns dias e não seriam fáceis de encontrar nas pastagens sem trilhas. Se Naunhat tivesse enviado a mensagem com um nômade habilidoso em sinalização à distância, ela poderia ter chegado antes daqueles a quem era endereçada, mas Naunhat não herdará as conexões nômades de Bramponi com o cargo deste, e os mensageiros teriam que vagar por um tempo. O dia 6 de setembro de 3244 era uma terça-feira. A lua estava 5 dias além do primeiro quarto e nasceu bem antes do pôr do sol. Os vigias do cão selvagem, que observavam dos limites do assentamento no umbigo do mundo, o fosso de reprodução do Ginfujaivurn, viram finalmente uma pequena nuvem de poeira no horizonte. Um cavaleiro solitário agitou os braços em um sinal nômade que significava igreja e repetiu-o até saber que fora visto e, portanto, reconhecido como o convidado esperado de Valana. Mas sozinho. O padre Ambrose ficou surpreso, pois esperava que o cardeal estivesse acompanhado por seu jovem secretário e pelo menos um guarda-costas conhecido. Ele imediatamente mandou chamar Osso, seu jovem acólito e estudante mais recente, um guerreiro que era remotamente aparentado com Shurgani e que servia nas missas do padre há 3 anos. Não posso ir ao encontro dele por causa do funeral, disse ele ao jovem. Quero que você o pare antes que ele chegue muito perto e o avise das notícias. Trate-o como trataria um tio-avô, com o máximo respeito. Mas você deve lhe dizer coisas que ele não vai querer ouvir. Apresse-se, antes que ele chegue muito perto do acampamento. Tente ficar em terreno baixo ou atrás de uma elevação. Inimigos estarão observando. Lembre-se de mencionar o que se diz de sua mãe, seja verdade ou não. Certamente, padre, disse Osso, e imediatamente cavalgou para fora do acampamento. O jovem estava tão surpreso quanto seu mestre ao ver que o novo vigário apostólico viera sozinho, com um rolo de cama e um mosquete, usando apenas um solidéu vermelho facilmente ocultável para se distinguir de qualquer outro cidadão invadindo terras nômades. O jovem acólito tinha coisas demais a dizer para dar ao cardeal uma abertura através de uma troca de gentilezas. Ainda olhando diretamente para o anel apostólico de Bramponi após beijá-lo, começou a listar os itens nas notícias do cão selvagem. Ele parecia desconfortável e não encontrava diretamente o olhar curioso do cardeal. O pai de filhote de urso morreu ontem à noite. O Charf está morto. A égua aqui é viúva novamente. O funeral é hoje à noite. Foi uma morte ritual. Seu olhar relanceou para o rosto de Bramponi para se certificar de que ele entendia a palavra ritual neste contexto. Um leve estremecimento do cardeal revelou sua compreensão.
Mas houve muita discussão entre o espírito do urso e o Vejoes. O festival de abate seria na sexta-feira, quando a lua estivesse cheia. Seria. O que isso significa? Eles adiarão. Dura vários dias e estava prestes a começar. Um adiamento de uma celebração tão sagrada não tem precedentes, mas era inapropriado que o tio-avô morresse, enquanto o gado está sendo abatido. Você sabe, o banquete. Entendo. Continue. O funeral será hoje à noite. Muita coisa aconteceu, milord. Um representante da igreja em Texarkana está aqui, Monsenhor Samuel. Um observador de benefício, mas também um porta-voz. Ele ordenou ao padre Ambrose, em nome do arcebispo, que retornasse à sua ordem em Nova Roma. Brampton riu. Posso imaginar como o bom padre respondeu. Bem, como seu novo vigário apostólico, eu lhe ordenarei que fique. Sinto muito saber que o tio-avô Brockenfold está morto. Seu professor lhe deu o último sacramento, é claro. O acólito de Ambrose olhou para ele por um momento, como se não compreendesse, e retomou sua lista. O Sr. Shurgan acha que localizou sua mãe. Ele disse para lhe dizer que ela está a caminho deste lugar. Ele não pode ter certeza. Por essa e várias outras razões, o desejo de Kindly Light, o charf gafanhoto, de ver você passar a noite no fosso de reprodução da mulher demônio provavelmente será frustrado. Sua arrogância não cai bem com o Vejoes. Eu posso muito bem passar uma noite lá de qualquer maneira, queira Halterbrand ou não. O jovem nômade pareceu alarmado. É um lugar terrível, milord. Muitos morreram lá. Os homens morrem, em todos os lugares. Ela mata qualquer um que rejeite. Você não é cristão. Sim, mas ela não é. Talvez eu possa convertê-la. Osso mostrou grande consternação. O Ginfo Jaivurn. Brampton o interrompeu. É claro que eu não tentaria. Mas de que outra forma eu provaria meu direito de governar suas igrejas? Monsenhor Samuel pode se juntar a mim, se lhe agradar. O jovem nômade riu. Acho que ele molharia a batina. Diga-me, o que faz a santa loucura pensar que minha mãe está viva? Sei apenas o que o padre Ambrose disse, que as irmãs que o criaram falavam apenas o dialeto Jack Rabbit e traduziram erroneamente o nome de família dela. Então eu talvez não seja um pônei marrom. Existe um nome de família do cão selvagem que significa um potro alazão. Mas em Jack Rabbit. Ele deu de ombros. O que você sabe sobre ela? Apenas fofocas, milord. Ela tem sangue real, mas sua pequena família não é rica nem distinta. Ela tem idade suficiente para ser sua mãe, mas nunca se casou. Ela vive com outra mulher como marido e dizem que odeia homens. Talvez eu não devesse lhe dizer isso. Mas não é algo incomum entre nós. Ambrose encontrou-os na borda do acampamento, com sua careca raspada brilhando ao sol. Estava pontilhada de cicatrizes onde tumores de pele haviam sido removidos. Olhando para ele, o cardeal percebeu que seu nome em cão selvagem soava muito como urso raspado, embora o padre alegasse que usava a navalha para se marcar como diferente do xamã típico. Quando o cardeal lhe disse que Eimeno Speklebard cancelara sua suspensão da Ordem de São Ignatius e estava considerando sua nomeação como padre-geral da Ordem, Ambrose riu tristemente.
Isso terá tanto peso em Nova Roma quanto sua recente promoção, milord. Bem, sim, mas o Papa deve afirmar todos os seus direitos e prerrogativas como se ninguém duvidasse da legitimidade de sua eleição. Ele deve agir como o Papa em todos os sentidos. Eu entendo isso, mas é claro que a Ordem ignorará minha reintegração. E quanto a você, Eminência? Bem, no mínimo, eu o investirei como pastor de uma igreja em meu vicariato. Ambrose riu novamente. Minha igreja está em meus alforjes. Seus correios trazem minhas hóstias e meu vinho junto com minha correspondência. Mesmo em alforjes, uma igreja errante precisa de um nome. Ela tem um nome. Nossa Senhora do Deserto. Bramponi sorriu. O mesmo nome da antiga ordem do Papa. Ordo Dominae Desertarum. Muito bem, e você sem dúvida ficaria mais feliz se mudasse de ordem. Se Sua Santidade consentir. A ordem de São Ignaz tem sido desleal aos papos do exílio e não fez nenhum movimento para reconhecer o Papa. Amen. Estou na lista dos inimigos do Deus deles. Então, se Sua Santidade permitir. Por que não? Ele concordará, tenho certeza. O cardeal olhou para a área lotada. Agora, o que está acontecendo? Onde está a santa loucura? Ele está em luto. Como você sabe, Vossa Eminência chegou bem a tempo para o funeral de seu pai. A morte dele era esperada, não era? Sim, até planejada. Sacrifício humano novamente. Foi uma matança ritual, sim, mas prefiro pensar nisso como eutanásia no caso dele. Ainda proibida para os católicos, é claro. Shurgan consentiu com isso. Não, ele foi excluído pelos xamãs do espírito do urso por causa de sua religião. Uma religião que seu pai compartilhava. Brookenfold estava fora de si. Ele não entendia. Eles não vão honrá-lo? Receio que sim. Hoje à noite. Eu gostaria de ter chegado um dia depois. Estou surpreso que você veio sozinho. Onde está o irmão Blacktooth? Onde está Voshin e a guarda amarela? Em Nova Jerusalém. Com as armas. Com as armas. Você deve saber que o Papa está cruzando as planícies ao sul de nós, provavelmente acampado para a noite a esta hora. Eu sei. Espero que o deixem passar. Eminência, há um legado de Texarque aqui. De Benefez. Eu diria que você chegou bem a tempo. Seu rapaz me contou. Quem é Monsenhor Samuel e o que ele quer? Ele está aqui apenas para se encontrar com o espírito do urso, o Vejos e os Charfs. Benefez nunca se condescendeu a isso antes. Eu me pergunto se ele será tolo o suficiente para fazer proselitismo. Atrevo-me a dizer que o Sharf gafanhoto o teria matado como um espião se ele tivesse tentado participar de uma reunião no Reino Gafanhoto. Mas ele é um convidado da família enlutada de Shurgan. Aconselhei filhote de urso a hospedar o sujeito, porque do contrário os delegados Jack Rabbit seriam forçados a acomodá-lo. E assim fazê-lo parecer o protetor ou aliado deles. Muito bem, meu amigo. Isso vai funcionar melhor do que você poderia imaginar. Não, eu sabia que todas as igrejas Jack Rabbit na província foram submetidas a você. Se você conseguir conquistá-las. Não posso tomar as igrejas ou seus pastores à força, mas talvez possa tirar suas congregações deles com a ajuda de padres suficientes leais ao Papa.
É claro que os padres têm que falar de Ekrebat. Já existem muitos na província, milord, e são justamente eles que serão leais ao Santo Padre, embora tenham sido ensinados pelo arcebispo de Texarkey. Os padres que falam línguas nômades são em sua maioria nômades convertidos. Eles abraçaram a religião do tio do prefeito, mas não o prefeito ou seu tio. Fico feliz em ouvi-lo afirmar o que eu achava que era verdade. Também sei da ameaça de Cain Lilith de fazer você se redimir com a mulher égua selvagem passando a noite no umbigo do mundo, como eles o chamam. Halterbrand nunca será indicado e não pode obrigá-lo a fazer isso. No entanto, o filhote de urso e eu traçamos um plano. Posso lhe contar agora ou mais tarde? Mais tarde, por favor. Estamos sendo observados, não estamos? Sim, e é um erro não sermos vistos rindo juntos mais do que falando seriamente assim. Deixe-me levá-lo às avós líderes e seus cônjuges. Ou você precisa de descanso primeiro? Descanso, por favor. E um banho, se for possível. O cardeal dormiu por algumas horas. Quando acordou, estava escuro, exceto pelo tremeluzir de muitos fogos. Os nômades já estavam celebrando o funeral real, e havia cânticos e danças. Ele podia sentir o cheiro do sacramento cozido mesmo de dentro de sua tenda. Quando saiu para a luz do fogo, foi imediatamente acompanhado por Osso, que apontou e disse: ali está o seu padre Ambrose. Meu. Bramponi olhou para ele com curiosidade. Santa loucura me disse que você foi batizado. Ele não é seu pastor. Envergonhado, o guerreiro deu de ombros. Às vezes, mas ele se barbeia. Isso o diferencia. Evita usar o colarinho ao contrário. Homens do espírito do urso não se barbeiam, mas às vezes ele age como um homem do espírito do urso, como agora. Gosto dele, como todos nós, mas não o entendo muito bem. Você quer falar com ele agora? Eu deveria, mas hesito em interromper refeição. Ele parece estar, se você conhece a palavra, chapado. Ele esteve fumando Nebraska Kennedy com os outros. Bramponi aproximou-se dele. O velho padre destituído da ordem de Ignatz, que Eimeno queria que fosse seu padre geral, estava sentado ali sobre uma pilha de peles de vacas secas e roía com seus bons dentes da frente os restos bem assados de uma mão humana. Ele deixou cair a mão de volta na tigela quando Bramponi se aproximou, mas olhou para o cardeal brilhantemente e sem vergonha. Osso ficou para trás. Bramponi percebeu que ele não estava bêbado, mas em um estado de espírito extraordinário devido à mistura de poções sacramentais nômades que consumira. Após participar dos ritos tribais, ele parecia um homem mudado para o cardeal, mas Ambrose sorriu para ele amorosamente. Bramponi encontrou seu sorriso com um olhar que parecia vir de 1000 milhas de distância. Eu não conheço este homem, este velho amigo Ambrose foi o primeiro a quebrar o silêncio. O velho Scharf me legou sua mão direita uma honra. E um insulto recusar. O vigário apostólico permaneceu em silêncio, observando-o. Às vezes, disse Ambrose, pegando a mão cartilaginosa do teu avô Brockenfold, eu pego um pedaço de pão e o consagro como o verdadeiro corpo de Cristo. E às vezes pego o verdadeiro corpo de Cristo e o consagro como um pedaço de pão. Você entende? Ah! Foi um grunhido de surpresa de Osso.
Bramponi olhou para ele com curiosidade. Osso estava sorrindo levemente, como se subitamente compreendesse. O cardeal, ainda de 1000 milhas de distância, disse: Você realmente deseja se juntar à antiga ordem do Papa, padre? Ambrose Leiden, não tão perdido a ponto de perder o tom de sarcasmo, respondeu: Diga à sua santidade que a doença me força a permanecer como estou, milord. Não posso retornar à minha ordem, mas sou velho demais para mudar. Muito bem. Eu lhe direi. Bramponi virou-se e afastou-se. Osso hesitou e deu um tapinha no ombro do velho padre antes de segui-lo. Ambrose sorriu para o jovem e retomou sua refeição sacramental. Osso seguiu Bramponi. Isso é tudo sobre a ordem de São Ignaz, disse o cardeal. Decepciona você que ele seja um de nós agora? Perguntou o guerreiro. Não, sinto muito por Ambrose Leiden, o homem. Porque ele se tornou um nômade. Não, mas fora da igreja não há salvação, murmurou o cardeal, citando uma afirmação antiga. A resposta pareceu intrigar Osso, ele ouvira falar do cardeal através de Ambrose, que o admirava e o chamava de liberal. Era uma observação atípica para tal homem fazer. Mas ele era um padre agora, e um bispo também. Milord, quem dirá quem está fora da igreja? Ora, o Papa diz, e a própria lei diz, Osso. Deus não decide. O padre Ambrose é um homem iluminado, disse a santa loucura, que os alcançara. Ambos olharam para ele estranhamente, esperando que Gan continuasse, mas ele apenas bocejou, balançou a cabeça. A mulher que pode ser sua mãe veio, milord. Bramponi olhou para a lua e mudou de assunto. O Papa está fazendo uma caminhada esta noite. Ele sempre caminha sob uma lua brilhante e canta para a Virgem, sua irmã. O Papa que entregaria a igreja aos pobres, se não o deixássemos. Asterisco meu Deus, o que vamos fazer, asterisco. Vossa Eminência, você não quer ver a mulher. Ela é de sangue real, uma prima distante minha. O que faria de você meu primo também? Ele riu, talvez com um traço de amargura. O nome da família é Urdongeó, não Avdekgoli, disse ele, após o silêncio do cardeal. Não um pônei marrom, mas um potro alazão. Osso me contou. Mas meu Deus, sussurrou Bramponi, seu rosto empalidecendo. Depois de todos esses anos. As irmãs falavam de Ekrebat, é claro. Sua mãe, se é que ela é isso, está lá. Ela é aquela mulher velha sentada sobre os cobertores junto à porta da Rogonali. Eu teria muito cuidado. Ela pode ser tão violenta quanto a Nunchan. Certamente. Obrigado. Bramponi caminhou rapidamente em direção a ela, depois parou a alguns passos de distância. Os olhos da mulher estavam brancos de catarata. Mas ela percebera sua aproximação com os ouvidos, sua máscara enrugada voltada para ele. Você é Texarque? Ela perguntou desconfiada. Apenas metade, disse ele em Vildug. Apenas metade, mãe? Chamá-la de mãe era uma forma educada de tratamento, ela não precisava levar para o lado literal. Mas ela se levantou. Ela cuspiu no rosto e na batina dele. Ela estava mastigando uma porção de ervas. Talvez sua pontaria fosse ruim. Estava quase cega. Certamente não foi intencional. Mas haviam falado a ele sobre ela. Não haviam dito nada a ela sobre ele.
O cardeal recuou. Não adiantava. Ele não podia dizer a ela que o homem que ela enfrentava sem olhos era o que fora plantado nela por força e arrancado indesejado de suas coxas, e que seu cabelo era ruivo. Ele sabia que ela não iria querer conhecê-lo. Ela era uma mulher simples, mas amarga. Ele podia ver que a família, embora real, não era rica. Mas agora que era sabido por Shurgan e os chefes que ele era filho dela, a notícia chegaria a ela de que ele estava aqui, se ela já não soubesse. Certamente ela estava esperando por isso. Não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, a não ser dizer aos chefes nômades que estava disposto a ir até ela se ela chamasse. Ele tinha certeza de que ela nunca chamaria. Embora deprimido, estava contente por tê-la visto e contente por pensar que ela não sabia com certeza. Vossa Eminência, por favor. A voz que o chamava da porta de uma tenda era a do Monsenhor Sanual, o legado do arcebispo de Texarkee. O diplomata gordinho parecia perturbado. Entre, por favor, Eminência, entre um momento. Embora Sanual o tivesse quase esnobado mais cedo naquele dia, Bramponi obedeceu em silêncio, inclinando-se para entrar em um espaço iluminado por lanternas, abafado com odres de terra e o cheiro de vinho sacramental derramado. O vinho também estava no hálito de Sanual enquanto ele segurava o braço do cardeal. Eles estão comendo o velho chefe. Achei que você ficaria em sua tenda hoje à noite. E perder o espetáculo. Ele recuperou cuidadosamente seu braço do aperto de Sanual. O legado do arcebispo pode amuar em sua tenda, se preferir. O legado do Papa não pode. Sanual recuou. Ambos sabiam que estavam disputando o favor das tribos selvagens e do novo chefe cristão que em breve poderia unir as três hordas. Você faria qualquer coisa, disse Sanual. Se sua santidade soubesse. Olhe desta forma. Minha mãe era uma nômade. O chefe morto era um primo meu. O novo chefe também é um primo. Remoto, é claro. Mas não vou evitar os últimos ritos do meu próprio povo. Agora, o que você queria me ver? Apenas isso. Seu relacionamento. Sanual estava zombando. Ambrose me disse que você foi escolhido para estar no ritual da realeza. Acabei de ver Ambrose. Ele não me disse nada sobre isso. Além disso, você sempre vira as costas para o homem. Não acredito em você, padre. Você andou bebendo. Ele gritou isso para mim. E aquela risada cacarejante dele. É claro que ele está senil e bastante louco, mas eu acredito nele. É verdade, não é? Fui apenas informado de que, como um filho da linhagem real materna, tenho o direito de ser homenageado durante a celebração. A honra é pessoal e não tem nada a ver com meu cargo ou minha missão. Então, pela honra de Deus, Vossa Eminência, tire as vestes do seu cargo quando chegar a hora. Você está aqui para expressar a desaprovação de Texarkee ao ritual pagão dos nômades ou está aqui para honrar a inauguração de um chefe cristão por eles? Eu esperava fazer as duas coisas, mas não contava com sua disposição de levar o diabo ao seu peito. Deveríamos estar juntos nisso. Pelo amor de Deus, cardeal, a tolerância tem que parar em algum lugar. Eu nunca fui padre, até muito recentemente. Sou apenas um advogado a quem meu falecido senhor, o Papa Lino VI, deu um chapéu vermelho,
e o Papa Eimene acaba de fazer bispo. Pontos refinados de teologia não estão no meu repertório. Canibalismo é um ponto refinado, Vossa Eminência. Tomo nota de suas objeções, Messer. Vou mencioná-las em meu relatório ao Papa, como tenho certeza de que você as mencionará em seu relatório ao seu arcebispo. É tudo o que você queria me ver? Não exatamente. Há um boato de que você foi enviado para afirmar uma pretensa autoridade episcopal sobre as igrejas em nosso território missionário. Isso é verdade. Seu território missionário não é seu território missionário, exceto pelo direito de conquista, e nenhum direito de conquista existe, exceto quando uma guerra é justa e defensiva. O Papa Eimene me fez vigário apostólico para as 3 hordas, se é isso que você quer dizer, e isso não tem nada a ver com seus mestres, nenhum deles. Droga! Não há Papa. Não concordamos em nada. Nem na decência comum. Nem mesmo em salvar a igreja do cisma. Samuel virou as costas. Bramponi deixou a tenda do legado imediatamente, caminhou em direção às fogueiras principais, observou brevemente a orgia e depois retirou-se. Mas naquela noite a velha cega veio e tentou matá-lo em seu sono. Ao seu grito, Osso saltou de seu saco de dormir, lutou com ela brevemente, forçou a faca de sua mão e levou-a embora. Ela não pode ser sua mãe, disse o guerreiro ao retornar. Ela é. Ela acabou de provar. O cardeal Bramponi passou o resto da noite olhando para a mancha flutuante de estrelas emoldurada pelo buraco de fumaça no topo da tenda. Pensou em Seruna, sua esposa. Pensou nas irmãs que o criaram, na igreja e na Virgem, e no Ginfujaivurno para quem o fosso próximo era sagrado. Sabia agora que deveria de fato aceitar a provação de cortejar a mulher cavalo selvagem em seu lugar de fogo antigo. Se ele deveria se tornar o mais alto xamã cristão aos olhos do povo, deveria tornar-se um nômade tão plenamente quanto o padre Ambrose. As palavras bêbadas voltaram a ele, asterisco às vezes pego um pedaço de pão e o consagro como o verdadeiro corpo de Cristo asterisco às vezes pego o verdadeiro corpo de Cristo e o consagro como, asterisco. De alguma forma, soava como algo que Eimene Speklebard poderia dizer. A lua quase se pusera quando uma sombra escura preencheu a porta. Não sua mãe de novo. Osso estava roncando. Mas era a santa loucura quem o chamava suavemente, vista-se rápido, milord. Quero lhe mostrar o fosso. Bramponi obedeceu, mas quando estavam lá fora, perguntou, não poderíamos vê-lo melhor durante o dia? Não? Se você deve enfrentar o teste, deve enfrentá-lo à noite. Mesmo a luz da lua cheia obscurece o brilho do veneno. Montaram nos 2 cavalos que Gan trouxera e cavalgaram silenciosamente para fora do acampamento. A lua laranja estava apenas tocando o horizonte e havia pouca luz, mas os cavalos conheciam o terreno. A borda da cratera ficava a meia hora de cavalgada do acampamento. Uma sentinela deu-lhes um desafio sonolento quando passaram pela periferia, mas reconheceu um grunhido de seu charfe e sentou-se. Quando chegaram perto da borda do fosso, a lua se pusera e mal havia um sinal de crepúsculo matinal no leste. O fosso era um lago de escuridão, e aproximaram-se cautelosamente a pé. Holy Madness segurou o braço do cardeal. Droga, disse ele depois de um momento. O que há de errado? O fogo vem e vai. Hoje à noite nem consigo vê-lo.
Eu nem sei para onde olhar. Olhe para o céu. Encontre a estrela mais brilhante no ladrão e então traga seus olhos diretamente para baixo. Deve haver um pequeno ponto vermelho perto do centro. O ladrão é uma constelação nômade. Gunn apontou. Bramponi mirou ao longo de seu braço. Acho que chamamos isso de Perseu. Sim, e aquela estrela deve ser Mirfak. Ambos sentaram-se na borda da cratera e observaram em silêncio. O único som era o vento e o uivo distante dos cães selvagens. Ocasionalmente Shurgan praguejava baixinho. Isso realmente importa? Perguntou o cardeal. Você não pode me mostrar a luz do dia. Ele olhou para o leste. O céu estava clareando. Importa sim. Você deveria vê-lo brilhar. Deve observar o vento e ficar fora de seu abrigo. Algumas noites você pode ver um rastro de vapor, bem como o buraco de onde ele vem. Não é melhor se o fogo estiver inativo. Sim, mas todo o fosso está um tanto contaminado. A única vegetação nele está no lado do barlavento do vento médio aqui. Você deve ficar onde as ervas crescem, exceto quando o vento estiver errado. Poderá ver o que quero dizer em alguns minutos. A vigília deles durou até o sol limpar a colina. O fosso parecia de fato sem vida, exceto por um pouco de vegetação ao pé de um penhasco. No momento, a brisa soprava para longe dele. No dia seguinte, os líderes do espírito do urso e Vejos reunirão-se para considerar o desejo de Bramponi de prestar corte ao Jinfujaivur no umbigo do mundo e enfrentar os fogos ou cartos de Melduvn. O próprio cardeal foi excluído, mas 2 vezes Shurgan emergiu da cabana do conselho para fazer uma pergunta. A primeira pergunta: você tratará a grande égua com a mesma reverência que a Santa Virgem? Sim, se eu puder dizer minhas orações habituais para ela. 1 hora depois veio a segunda pergunta: você percebe que, se ela o rejeitar, você não será aceito como tendo qualquer autoridade sobre os nômades cristãos de qualquer horda. Você renunciará ao cargo que o Papa lhe deu. Se eu viver o suficiente para renunciar, sim. Gunn deu-lhe um olhar severo e voltou para a reunião. Quando terminou, o Charf do cão selvagem anunciou que o cardeal passaria a noite de quinta-feira no fosso. Na sexta-feira, o Charf do cão selvagem Holy Madness prestaria corte à mulher cavalo selvagem, e a vigília de sábado seria para o Charf gafanhoto Kindly Light. A queixa do gafanhoto era que, dos 3, apenas Gunn teria a lua cheia do anoitecer ao amanhecer, mas Holy Madness explicou-lhe em particular: se você está familiarizado com o fosso, para não tropeçar em problemas no escuro, a lua não é sua amiga. Você não consegue ver o fogo do inferno sob a luz brilhante da lua e, como sabe, às vezes nem mesmo no escuro. Nuvens podem cobrir a lua. Passe o dia estudando o fosso de reprodução dela de todos os ângulos. Quando o vento mudar, você terá que se mover. Na noite seguinte, ele passou no fosso. Osso levou-o ao local de descida. A lua, quase cheia, estava no leste ao pôr do sol. Ele carregava um cobertor, mas nenhum rolo de cama. Dormir seria perigoso, mas um frio se estabeleceria sobre a área após a meia-noite. Meu professor deseja que eu passe a noite no topo do penhasco e mantenha um fogo aceso, disse-lhe o jovem guerreiro. Vou segurar uma tocha quando o vento estiver mudando. Fique atento à tocha. Às vezes,
uma brisa leve pode ser difícil de sentir lá embaixo. Isso é permitido. Osso fez uma pausa. Não vou acendê-la até que todos estejam dormindo e, atrás desta rocha, ninguém verá. E apenas o Charfbrão poderia objetar. Deus e a égua o guardem, milord. Um vento que descia em mergulho da borda da cratera carregava farrapos de poeira que ofuscavam as estrelas, mas era a poeira da pradaria, não do fosso. Ele escolheu um local de descanso no esparso tufo de vegetação onde a poeira do buraco do diabo sopraria para longe dele. Ele ainda estava muito triste por causa do encontro com a mulher amarga cujo ventre o carregara contra a vontade dela. Ele fora um filho da violência e do ódio antes de sua adoção pelas irmãs, mas sua memória das irmãs era tingida de ressentimento, exceto pela irmã Magdalene. Chora um rio, uma ex-nômade Jack Rabbit que lhe contava histórias e fizera de sua educação sua preocupação especial. Seruna, quando ele se casou, lembrara-lhe Magdalene. Agora ambas estavam mortas. Quando ele passasse pelo território Jack Rabbit para visitar algumas de suas igrejas, visitaria o orfanato. E seria nostalgia ou ressentimento que o fazia pensar nisso? Melhor não, decidiu ele. Nenhuma das emoções beneficiaria seu projeto eclesiástico e político. Depois de um tempo, o cardeal começou a orar, rezando seu rosário no início, e deixando seus olhos demorarem-se ao redor da mancha de escuridão que marcava a entrada da caverna sob a borda de rocha iluminada pela lua. Falou suavemente à mancha de escuridão, mas ainda sentia o ardor do cuspe de sua verdadeira mãe como ácido em seu rosto. Falava agora àquela outra mãe de miríades de nomes, Regina Mundi, Domina Rerum, Mata Ardei, Jinfujaivurn, até Urubu de Guerra. Suas manifestações estavam sempre associadas a um lugar, Belém, Lourdes, Guadalupe e aqui no umbigo do mundo. Nasci no extremo sul do seu reino, mãe, e conheço seus caminhos. Mesmo lá, onde o povo é servo daqueles que tomaram sua terra, vi seus caminhos. Miriam, mãe de Jesus, rogai por mim. Osso segurou sua tocha quando uma nuvem cobriu a lua perto do zênite. Ele pôde finalmente ver uma espécie de luminosidade acima e ao redor do buraco no centro do fosso, e moveu-se 100 passos para longe da direção apontada pela chama. Senhor, tende piedade. Kyrie eleison. Felizmente, o vento estava novamente às suas costas. Minha mãe era uma mulher das tribos cão selvagem, mãe, meu pai fez mal a ela e ao seu povo. Que ele esteja morto, como ela agora está morta para mim. Que eu não o encontre, para que não o mate. Há muito tempo, antes que eu soubesse que ela estava morta para mim, seu espírito me disse para vir aqui. Não fiz como ela desejava. Deixei o povo. Aceitei a religião que as irmãs me ensinaram. Mas finalmente estou diante de vós, mãe. O vento estava mudando muito naquela noite. Ele continuou se movendo. Cristo, tende piedade. Christe eleison. Moveu-se novamente para manter o vento às costas, seguindo a deixa da luz ocasional da tocha, mas continuou falando suavemente na direção da caverna. Meu cabelo é ruivo. O dele era ruivo, ela lhes contou. As irmãs que a acolherão. As irmãs me criaram. Miriam, mãe de Jesus, rogai por mim. Se ele estivesse vivo, eu o mataria. Ora prume, mulher cavalo selvagem. Kyrie eleison. Uma vez durante a noite, ele realmente a viu,
a figura de uma mulher, preta contra o brilho do fosso de fogo. Seus braços estavam erguidos como asas. Anunciam. Não, a figura era jovem, a bruxa da noite era velha. Por causa das asas, ela tinha que ser a Burregum, o urubu de guerra. Mas quando ele se levantou, ela desapareceu. Eimen Speklebard falava dela como se fosse um quarto membro da Santíssima Trindade, e essa era uma das desculpas da facção Benefez para recusar-lhe reconhecimento. Um papa que pudesse proferir heresia não era papa. Mas ele não era papa quando o disse. Ele ainda o diria. Não? Surpreendente para Bramponi era a facilidade com que o velho mudava para seu papel papal. Um cético chamaria isso de hipocrisia. Um crente chamaria de obra do Espírito Santo, protegendo o rebanho contra o erro. Quantos papos estariam no inferno? Ele se perguntava. Dante nomeara alguns, mas a lista estava incompleta. O último papa antes do dilúvio de chamas era certamente um deles. Com esse pensamento, ele caiu no sono, pois a lua se afundará abaixo da borda do fosso. Foi o brilho do céu e o grito de osso que o acordarão. O vento dera errado. Ele agarrou o cobertor e trotou o mais rápido que pôde em direção ao caminho que levava para cima. Para o bem ou para o mal, sua provação terminara. Se você ficar doente dentro de uma semana, morrerá, foi o primeiro prognóstico objetivo da Vejos que falou com ele. Se não morrer logo, pode esperar um tempo de vida mais curto. Eles lhe disseram isso de antemão. Certamente, avó. Ela o questionou de perto. Ele lhe contou sobre ter visto a mulher com braços erguidos que vira contra o brilho do fogo do inferno. Ela olhou para ele. Após uma longa pausa, ela perguntou: Você sabe do urubu de batalha? Ouvi falar da Burregum. O urubu de batalha é vermelho no céu. Ela não estava no céu. A velha assentiu, e esse foi o fim da entrevista. Ela levou suas opiniões com ela para a cabana do conselho. Mais tarde naquele dia, Shurgan veio lhe dizer que o espírito do urso o aceitava condicionalmente como xamã cristão. A condição era que ele não adoecesse tão cedo. Bramponi viu poucos motivos para comemorar. Um mensageiro veio de Valana para relatar que o cardeal Gerard Kendemin, abade de Saint-Liboets, fora encontrar o juiz. Chegou também um relato de que o Papa e seu grupo estavam acampados na terra de ninguém entre os domínios do cão selvagem e do gafanhoto. Rory Madness ofereceu graciosamente trocar seu compromisso com o Jinfujaivurn pelo de Kainglilight, para que Halterbrand pudesse partir com seu grupo de escolta de guerreiros no sábado de manhã para encontrar Eimen Speklebard e conduzi-lo às fronteiras do Império. Bramponi decidiu cavalgar para o sul com os guerreiros. Bran, recém-saído de seu encontro com a égua, não ofereceu objeção. Cedo na manhã de sábado, 1 hora antes da partida, o cardeal Bramponi pegou emprestado pão, vinho, um missal e um altar portátil do padre Ambrose. Era seu desejo celebrar uma missa solene pontifical, seria boa política e espetáculo, mas ele não sabia cantar bem e rezara não mais que uma dúzia de missas desde sua ordenação. Monsenhor Sanual recusou rigidamente seu pedido para servir como co-celebrante ou acólito. O diácono vermelho olhou para Ambrose. Você ouvirá minha confissão primeiro? Perguntou o velho Ignaciano. Você tem algo recente para confessar? Ambrose entendeu o sentido e balançou a cabeça em sinal de irritação.
Chamou em vez disso Osso, seu próprio coroinha. Entre eles, reuniram todos os cristãos e convidaram todas as pessoas vejos e espírito do urso que desejassem participar. O vigário apostólico das Três Hordas ofereceu uma missa simples ali na pradaria alta com a fumaça das fogueiras de esterco na brisa e uma congregação de nômades selvagens circulando o altar a uma distância segura. Provavelmente mais pessoas se aproximaram para receber a Eucaristia do que havia cristãos no acampamento, mas ele não questionou ninguém. Aqueles que pareciam surpresos com o sabor suave do corpo de Cristo eram provavelmente xamãs pagãos. Nem Samuel nem Ambrose se aproximaram para receber. Após o asterisco ait, missa este asterisco, um grito de alegria surgiu da multidão, mas ele não tinha certeza de quem o incitou. Obviamente, fora aceito como o alto xamã cristão do povo. Monsenhor Samuel estava bebendo de novo. Ele saiu para vê-los cavalgar para longe e gritou para o cardeal que ele estava seguindo um perdedor, que o falso Papa nunca entraria em Nova Roma e que o pesar por toda a Igreja se seguiria. Obrigado por suas bênçãos, Messer. Walter Brown ainda não estava preparado para ser um amigo de seu rival, mas sofrera uma péssima noite de sexta-feira no fosso e sabia que seu relato ao Conselho do Espírito do Urso depois não fora bem recebido. Claramente, o Vejos já havia tomado sua decisão. Ele admitiu aos seus guerreiros que, a menos que Holy Madness passasse por uma noite de sábado ainda pior no umbigo do mundo, o cargo de Caesar de Araivdar cairia para o Charfcão selvagem. Pelo menos o antigo cargo seria restaurado, reunindo as três hordas. Percebeu que o cardeal Bramponi ouvira seus comentários e perguntou-lhe rudemente sobre sua experiência com a égua. Você foi aceito como o garanhão dela na outra noite, ele quis saber. Você a viu de alguma forma? O cardeal hesitou. Não tenho certeza do que vi. Você passa horas olhando para manchas de escuridão, começa a ver, mas não está lá. O que é que não estava lá? Parecia haver uma mulher entre mim e a mancha de luz tênue. Não consigo descrevê-la. Ela estava de frente para mim e seus braços estavam erguidos. Então ela desapareceu. Como o urubu de batalha. Disseram-lhe que foi isso que eu vi? Eu nunca disse. Brown assentiu. Se eu tivesse visto, eu seria Caesar de Araivdar agora. Mas vou morrer em breve. Você está doente. Você viu o urubu de batalha. Esse é o seu futuro. Dizem que viu o meu. Brown riu e cavalgou para longe. Mais tarde, um dos guerreiros disse ao cardeal que o Vejos decidira que o Charf-gafanhoto encontrara a bruxa da noite no fosso, embora, disse o homem, o Vejos tivesse pré-julgado a disputa em favor de Holy Madness, desde que ele sobrevivesse ao fosso, e que ele pessoalmente não acreditava que Brown morreria como resultado do fosso. Os guerreiros estavam sentindo-se brincalhões. Brown prometera-lhes que seriam bem pagos pela igreja por realizar esse dever de escolta. Bramponi ficava mais inquieto com a promessa cada vez que ela era mencionada. Ele não falara de dinheiro ao Charf-gafanhoto. Talvez outra pessoa na cúria tivesse feito a oferta, ou mesmo o Papa Speklebard. Ele observava os guerreiros galopando nas pastagens sob o sol de setembro. Um homem ficou de pé a cavalo. Outro levantou-se e perseguiu o primeiro cavaleiro tão de perto que ele teve que se sentar rápido ou cair. Houve risos de gritaria.
um guerreiro conseguia deslizar pelo flanco de seu garanhão e rastejar por baixo de sua barriga e subir pelo outro lado. Depois que ele fez isso 3 vezes, o cavalo começou a ter uma ereção. Ele desceu rastejando uma 4ª vez, deu uma olhada e subiu de volta. Alguém gritou um insulto alegre para ele e, em um momento, ambos estavam no chão em uma luta de facas. Halterbrand veio cavalgando de volta, assistiu à dança mortal por um momento, então ajustou seu alto capacete de couro com o brasão de sua avó e a insígnia de um char de guerra. Houve um respingo de sangue, não um corte profundo, mas trouxe uma ordem para soltar as armas. Terminem isso com as mãos e os pés, gritou o Scharfhalter, ou parem agora mesmo. Ouçam-me bem. Nada de mortes. Nem entre nós mesmos. Se você tem rancor contra um camarada, guarde-o até que este grupo de guerra volte para casa. Por que ele chama isso de grupo de guerra? Bramponi perguntou ao homem que cavalgava ao seu lado. Era para ser uma guarda de honra. O gafanhoto está sempre em guerra, declarou o cavaleiro, e esporeou seu cavalo para se distanciar desse fazendeiro e cristão de chapéu vermelho.